A oposição ao presidente Jair Bolsonaro obteve importante vitória neste sábado, 29 de maio, ao conseguir levar multidões às ruas em dezenas de cidades do Brasil para protestar contra o governo e tentar reavivar a pauta do impeachment, uma proposta que cresce em aprovação popular, mas ainda esbarra na resiliência da base bolsonarista. Na Avenida Paulista, termômetro de referência desde 2013 para medir a temperatura da opinião pública e a capacidade de mobilização, centenas de milhares ocuparam várias quadras da principal via de São Paulo. Não é mole não, tem dinheiro para milícia mas não tem vacinação, cantaram repetidas vezes os manifestantes. Os atos foram convocados pela Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e a Coalizão Negra por Direitos, organizações que congregam centenas de movimentos sociais. Os partidos políticos de esquerda e sindicatos também os respaldaram, mas com graus variados de envolvimento, diante do dilema de se manifestar em plena pandemia do coronavírus, que já deixou mais de 460 mil brasileiros mortos. Lembrado nos atos, o ex-presidente Lula não se pronunciou. A expectativa agora é que o calor das ruas embale a pressão sobre o governo feita pela CPI da pandemia no Senado, que vem apurando a gestão errática e negacionista da crise sanitária por Jair Bolsonaro. Desde o início da crise, ele boicota tanto medidas de isolamento social como a campanha de vacinação em massa. Guilherme Boulos, coordenador da Frente Povo Sem Medo e uma das lideranças da esquerda que mais se empenharam na convocatória dos protestos, disse esperar que os atos abrissem o caminho em direção ao impeachment, que ele mesmo admitiu, em entrevista ao El País um dia antes, não ser o natural neste momento. Os atos foram um sucesso, lotados no Brasil inteiro, e deram a voz da grande maioria do povo brasileiro, que é fora Bolsonaro. Impeachment já avaliou após o ato da Paulista. Ninguém, é claro, queria estar nas ruas numa pandemia, mas as pessoas vieram por falta de alternativa e porque lutar para acabar com o genocídio é também um serviço essencial, completou. As manifestações deste sábado produziram as imagens mais contundentes desde aquelas pedindo pela queda do ex-presidente Michel Temer em 2016 e 2017 ou a convocatória feminista pelo Ele Não da campanha de 2018, mesmo considerando as limitações da pandemia e a precariedade das medições de público. A questão, agora, é saber se o clamor capitaneado pela esquerda se sustenta e gera outras mobilizações durante este ano, como ocorreu ao longo de 2015 e 2016 pela destituição da ex-presidenta Dilma Rousseff. O pulso popular é essencial na equação, porque Bolsonaro ainda tem certa aprovação, segundo as últimas pesquisas de opinião. O nível é baixo, mas ainda suficiente para mantê-lo no poder. Além do impeachment de Bolsonaro, os organizadores também impulsionaram outras demandas, como a aceleração da vacinação contra a Covid-19, o retorno do auxílio emergencial de R$ 600, a pauta antirracista e a luta contra a violência policial. Ao longo de todo o protesto, os organizadores orientavam os manifestantes a manter medidas de segurança. Hoje é sem beijinho, sem beber e sem fumar. Vamos proteger nossas vidas, diziam do alto do carro de som. E a orientação parece ter surtido efeito. A maioria dos manifestantes, em contraste com os atos bolsonaristas, estavam usando máscara PFF2 ou duas máscaras no rosto. O distanciamento social também foi possível em alguns pontos, mas a aglomeração se mostrou inevitável durante a concentração no MASP, onde estavam os carros de som e um gigante boneco inflável que criticava o presidente. Ao todo, 109 municípios de 26 unidades federativas do Brasil se uniram para demonstrar a insatisfação majoritária com o atual governo. Os atos foram apoiados por todos os partidos de esquerda, mas ocorreram sem o envolvimento direto deles e dos maiores sindicatos. Trabalhadores sindicalizados, como os da educação, negociam a permanência do isolamento social e fazem greve. Já as lideranças de esquerda andam numa corda bamba. Apesar de verem a necessidade de se mobilizar nas ruas, uma terceira onda da pandemia começa a atingir o país. Não querem ser relacionados com a quebra das medidas de proteção. A hesitação também acontece porque buscam se diferenciar do presidente e de seus seguidores, que desde o ano passado protagonizam todo tipo de atos como se não houvesse uma crise sanitária. Com multidões e sem máscaras, as marchas bolsonaristas contra as medidas de confinamento, o Supremo Tribunal Federal, os governadores e a favor do presidente têm sido uma das túnicas da pandemia no Brasil. Das vozes mais ausentes neste sábado, a principal foi a do ex-presidente Lula.
Com as 2 condenações na Operação Lava Jato anuladas pelo Supremo, o petista recuperou seus direitos políticos e vem mostrando força nas pesquisas de intenções de voto para 2022. Muito lembrado nas ruas, seu perfil nas redes sociais sequer demonstrou neste sábado apoio aos atos. Além do temor de ser responsabilizado pelo recrudescimento da pandemia, outra hipótese levantada é que, ao PT, em vantagem na corrida pelo Planalto no momento, interessa menos embarcar num impeachment incerto do que sangrar Bolsonaro até o ano que vem. O ex-ministro Ciro Gomes, PDT, outro presidenciável, também evitou se envolver diretamente. Em vídeo publicado no dia anterior, demonstrou apoio aos manifestantes e suas demandas, ao mesmo tempo que ressaltava a importância de ficar em casa. No Recife, o ato foi dispersado por volta de 13 horas por meio de ação violenta da Polícia Militar. Um homem que não estava na manifestação foi atingido por uma bala de borracha e perdeu o olho. Já a vereadora Liana Cirne foi agredida com spray de pimenta no rosto ao tentar frear o avanço da polícia. Com a carteira de vereadora em punho, buscou parar uma viatura quando foi atacada por um policial que, de acordo com ela, não estava identificado. Agrediram a minha chefe de gabinete e o motorista também, afirmou ela ao El País, por telefone, enquanto comprava soro fisiológico para atenuar as queimaduras causadas pela pimenta. Corremos para o carro e ficamos uns 15 minutos parados, no meio da rua, sem poder nem dirigir e nem pedir socorro, porque não enxergávamos nada por causa do spray, conta. A repressão desatou uma crise entre o governo pernambucano, que promete investigar a ação, e a polícia. Os atos também se impuseram na internet e foram os assuntos mais comentados deste sábado, ao menos no Twitter, com nomes da política lado a lado com novos potentes influencers. Nesses 14 meses de crise sanitária, os protestos contra o mandatário de extrema-direita se limitaram basicamente às redes e aos panelaços. Até agora, a esquerda, salvo exceções como nos protestos antirracistas ou protagonizados por torcidas de futebol, no ano passado, vinha se recusando a se mobilizar para evitar a propagação da doença. Ao menos neste sábado, a retomada das ruas aconteceu. Quer ficar por dentro das últimas notícias? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o seu portal de apoio à comunidade brasileira.